Para mim é um motivo de alegria estar junto com os irmãos. Hoje veio eu e a pequena Ayla, ela está na salinha. Hoje ela teve dificuldade até de entrar na igreja, a mamãe precisou sair um pouco na parte da tarde e acreditamos que ia dar tempo dela chegar aqui e até então não chegou ainda, né? Que ela vem direto para cá. Então a Ayla, depois que ela viu a mãe saindo, e chegando na igreja, ela pensando que ia encontrar com a mamãe, né? Aí pronto, ficou chorando. Mas a Gemima, abençoada do Senhor, me ajudou aí, tá com ela na salinha. Irmãos, obrigado. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 25. Amém. Mateus, de número 25. E aí vamos ler a partir do 31. Do 31 em diante. O juízo final. Quantos irmãos estão procurando aí? Que há umas duas, 3 semanas atrás estava aqui, não foi? Apresentou um pouco o projeto. Creio que alguns irmãos estavam presentes aqui e viram a minha família, o que é que a gente faz, tudo mais. E hoje vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre missões, que é o culto de hoje, principalmente, né, a mensagem do Senhor Jesus. Mateus 25, 31. Minha Bíblia é um pouco diferente, tá? Mas o sentido é o mesmo. Fala assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei com herança o reino, o qual vos fui preparado desde a fundação do mundo. Pois estive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupa, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e vós visitai. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciarmos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitados de roupas te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado de fomes, veste? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda a certeza vos asseguro que, sempre que fizeste para algum desses meus filhos, irmãos, mesmo que o menor deles, a mim fizeste. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu, mais uma vez repetindo, sou muito feliz com essa igreja. Pouquíssimas igrejas hoje em dia a gente vê essa disponibilidade, né, a ter um culto voltado ao campo missionário, falar sobre missões. E cada ano que vai se passando, é uma coisa que a gente vê menos dentro da igreja. E quando a gente olha para a Bíblia, né, se tem uma das coisas que Cristo nos deixou foi: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou assim: olha, eu vou separar algumas das pessoas para fazer isso, vou separar os discípulos para fazer isso, somente eles. E na verdade é um princípio deixado por ele para toda a sua igreja. E a cada ano que vai se passando, a gente vê crentes esquecendo um dos principais objetivos do evangelho, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente olha para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, lá do Gênesis, a gente vai ver que Deus é um Deus missionário. A Bíblia, ela foi escrita para missionário. Jesus, ele veio cumprir uma missão. Lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que na criação Deus criou o homem e a mulher, o homem à sua imagem e semelhança. E nesse Deus, ele pudesse ir, ele pudesse multiplicar e tudo mais. O homem, ele foi feito sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. E a partir do momento que ele desobedeceu e comeu o fruto
do conhecimento do bem e do mal, o pecado ele entrou no mundo. A partir daí, a gente vai ver vários pecados acontecendo no Gênesis. E nesse momento, Deus fala para a mulher, fala para a serpente, que do fruto da mulher nascerá um que irá esmagar a cabeça da serpente. A partir do Gênesis, nesse momento, a gente vai ver que a Bíblia ela já começa a falar sobre uma missão de um homem, de um Deus que iria nascer neste mundo. Vai falar sobre Jesus. E Cristo, ele veio para cumprir uma missão, desde o Gênesis. A Bíblia, ela está repleta de vários chamados de homens e mulheres para cumprir uma missão. A gente vai ver Jeremias e Deus fala para ele que antes que ele se formasse no ventre da sua mãe, Deus já o escolheu e o separou. A gente vai ver vários e vários profetas, muitos deles fazendo algo, nem imaginasse que Deus ia separar eles para tal coisa. Olhamos para o livro de Samuel, vimos Samuel chamado, escolhido por Deus, ainda estava na casa de Eli. E ele nem sabia qual era a voz que estava falando com ele. Tanto que ele vai até Eli e fala: Eli, o Senhor me chamou? E ele diz: não, Samuel, não fui eu, volta a deitar. E depois ele entende que era Deus que estava chamando. Um grande escritor, ele fala assim, ó: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Estamos aqui na casa do Senhor. Entendemos de Deus que nós temos um chamado missionário. Temos uma vocação a cumprir neste mundo. E esse chamado, alguns deles já conseguem entender: olha, eu tenho um chamado missionário. Outros dizem: rapaz, eu tenho aquele fogo no coração e eu não sei se é de Deus ou não. Pasme, e essa é uma das coisas que mais as pessoas me procuram, tanto eu quanto a Letícia, para falar: John, eu tenho um fogo no meu coração sobre missões, eu não sei se é para mim e tudo mais. Eu falo assim: olha, eu tenho certeza que o diabo não foi que colocou isso no teu coração. Então, irmãos, olhando para a Bíblia hoje, e vemos que nós temos o chamado missionário, tá? A primeira pergunta que eu fiz já da outra vez: o que é que estamos fazendo no campo missionário? O que é que você tem feito? Hoje, pelo fato de eu ser um missionário, assim, tempo integral, não sou diferente de nenhum outro, e falei também que alguns Deus chamou para atravessar um lago, de outros Deus chamou para atravessar um oceano e tudo mais. E nisso, eu entender o chamado de Deus sobre a minha vida, não foi fácil. Eu venho de uma família, sou de Recife, não cresci, minha família não tinha nada de cristão, falei isso também. Mas quando eu aceitei, entendi o conceito do chamado e o chamado de Deus na minha vida sobre missões, eu tinha uma pequena barreira. Primeiro, pelo contexto familiar, eu não conseguia me enxergar dentro do campo missionário. E um questionamento que eu tinha: disse: Deus, como eu vou me sustentar na missão? Essa campanha que está fazendo aqui na igreja de R$1, para alguns de vocês pode ser uma coisa que não dê nem tanta importância, R$1, tudo mais. Só quem está no campo missionário sabe a importância de R$1 em muitos momentos. E esse foi meu primeiro questionamento: Senhor, como que eu vou me sustentar na missão? E um belo dia, eu era da Assembleia de Deus em Recife, auxiliar da igreja e tudo mais, e eu fui convidado a pregar numa outra igreja, numa campanha evangelística. E eu tinha em torno de 16 anos, hoje eu estou com 28. Eu no micro-ônibus, estava com a minha família, e eu tinha muito essa questão assim: vou orar em silêncio, para o diabo não escutar e colocar os dedos para me atrapalhar. E eu orando no micro-ônibus, falou: Senhor, eu entendo que o Senhor me chamou para o campo missionário. Tudo bem, mas como que eu vou me sustentar na missão? Como que eu vou sobreviver? O que é que eu vou comer? E essa foi a minha oração. Terminou o culto,
me deu a oportunidade de trazer a mensagem e tudo mais, preguei, sentei no púlpito, e aí o irmão que estava tomando conta da direção do culto, ele falou assim: olha, eu acredito que Deus usa pessoas para falar com os seus, tá? E ele olhou para mim assim e falou assim, eu estava atrás dele, né? Estava no púlpito, ele falou assim: irmãos, era para só encerrar o culto, mas Deus está me dando a palavra e eu não quero ir embora sem entregar. E eu sou muito, às vezes sou meio cético, eu fico meio, rapaz. Mas a gente sabe quando é Deus que está falando com a gente. E aí ele virou para mim e falou: filho, você que veio no meio do caminho falando para mim que não tinha dinheiro para sustentar em missões e não sabia como. Sou eu e teu Deus que fala assim: não te preocupas que eu tiro daquele que tem para dar aquele que não tem. E ele falou: te prepara que tu vai andar no pássaro de ferro. Eu fiquei assim, rapaz, ok, amém, Senhor, eu creio, eu entendi que foi para mim porque foi uma oração que eu estava no meio do caminho realmente falando para Deus isso. E minha mãe, ela tem um dom de interpretar sonhos. E eu vim falar para ela: mãe, o que significa esse pássaro de ferro? Ela fez avião. Eu disse: eu nunca cheguei perto de um. E alguns meses depois, eu fiz algumas viagens missionárias fora do Brasil e outros estados do Brasil. E um belo dia eu estava no campo missionário, numa agência de missões. Para você ver o quanto é importante valores simbólicos no campo missionário. E essa situação que eu estava, eu não tinha dinheiro para nada, nada. E eu precisava providenciar minha alimentação, todas as outras coisas. E aí, eu sem dinheiro para nada. E o Senhor, o que é que eu vou fazer para comer? Isso foi no mês de janeiro. Tudo estava fechado dentro dessa agência. A cozinha estava fechada, os missionários tinham saído, tinham viajado para visitar seus parentes e tudo mais. E eu e um outro missionário lá, a gente estava liso. E aí, Deus providenciou alguns pés de manga que tinha na base. A gente comia manga de manhã, manga de tarde, manga de noite, escondidinho de manga, salada de manga, mousse de manga, e foi. E hoje estou aqui. Um belo dia eu estava na Jocum Natal, e eu e um outro missionário, chamado Jadson, a gente estava num perrengue financeiro fortíssimo. A gente acordou de madrugada, foi ele na cozinha: e agora, quem é que a gente vai comer? Abrimos a geladeira, tinha lá coloral, uma goiaba e um louro. Aí ele brincando colocou lá no Google: como fazer uma lasanha. Mas eu digo para você que Deus é Deus de providência. No outro dia pela manhã, chegou um pastor daqui de Natal, e ele foi nos visitar. Chegou, a gente tem o costume de a partir das 8 horas a gente já começa o trabalho missionário dentro da Jocum. Hoje eu não sou mais missionário integral na Jocum Natal. Vou explicar o motivo já. Expliquei há 2 semanas atrás, mas vou falar novamente. E todas 8 horas a gente começa com intercessão e louvor. E aí ele chegou, a gente estava no meio do louvor e disse: olha, que bênção, orando, missionário intercedendo, isso é bom demais, vamos ali comigo? Eu fui lá com ele, né? Ele era meu pastor, inclusive. E quando ele me levou no supermercado, a gente chegou, tinha ovo, 2 bandejas de ovos, peixe, carne, arroz, macarrão, feijão. Ele fez uma feira para a gente. Isso me ensina que Deus é um Deus de providência. E voltando para o contexto que a gente está lendo aqui, a gente vê que Jesus, ele fala justamente sobre o juízo final na parte, né, do julgamento. E ele nos mostra um texto tão delicado para muitos, para mim é tão simples, porque se tem 2 notícias no mundo, que é uma notícia boa, a notícia ruim é que Jesus vai voltar, tanto boa quanto ruim.
Tudo vai depender em que caminho nós estamos. Não é isso? E ele fala assim, olha, aquele que tem à direita, vem ao meu reino e tudo mais. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E nada mais, nada menos que ser missionário é a gente se colocar tanto na parte de pregação e quanto também levar mantimento às pessoas que necessitam. E como eu falei para muitos, pensa que para eu ser missionário eu preciso renunciar à minha vida e pegar um avião, um ônibus, ir para o sertão, ir para povos quilombolas, ir para outro país, trabalhar com os muçulmanos, trabalhar com os árabes, trabalhar com os ciganos e tudo mais. Não. Quando Deus chama você e me chama para o campo missionário, a primeira missão que é feita, que Deus nos usa a ser feita, é na nossa casa. Esse é o nosso primeiro campo missionário. O segundo campo missionário, posso dizer que é a nossa rua. O terceiro campo missionário, posso dizer que é o nosso trabalho. E talvez você trabalhe com pessoas que nunca ou já ouviu falar de Jesus, mas pessoas com o coração totalmente endurecido. E a gente pensa que nós somos super crentes, que tudo que a gente faz já é o suficiente. Olha, não, eu vou para a igreja no domingo, eu toco, eu louvo, eu prego. Quando o pastor me chama, eu estou lá, sempre estou ativo. Isso é o suficiente, mas na Bíblia isso não é o suficiente. Eu sempre falo, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, o diabo chama os dele e faz aquilo. E quando a gente não chega no coração do que Deus ele escolheu a gente para chegar, o diabo chama os dele e chega no coração primeiro. Hoje estamos passando num momento tão difícil na humanidade, principalmente no Brasil. Estava vendo há 2 dias atrás um pastor, até daqui do Rio Grande do Norte, um debate, um cristão contra 25 ateus. Se você pegar 5 anos atrás, 10 anos atrás, a dificuldade da gente encontrar uma pessoa que diz assim, não, eu sou ateu, era grande. Se eu perguntar a você, quem aqui conhece um ateu? 50% ou até mais da igreja levanta a mão. Eu conheço, já ouviu e tudo mais. Sem contar as outras coisas. Se eu perguntar aqui, quem na família tem uma pessoa que não é cristã, levanta a mão. Pode levantar. Quem na família tem uma pessoa que não é crente, levanta a mão. Muita gente, hein? Eu vou fazer uma outra pergunta, agora um pouco mais delicada. Quantos aqui já pregou para essas pessoas? Amém. Quem aqui no trabalho tem pessoas que não está no caminho do Evangelho? Levanta a mão. Quantas vezes você já pregou para essa pessoa? Sabe o que é o mais difícil? Sabe o que mais dói? O fato de você não pregar, essa pessoa está ouvindo mais sobre o inimigo do que de Deus. Coração endurecido. Coração triste. Coração perverso. Aqui na Jocum, eu tive um trabalho lá que a gente começou um trabalho de futebol com as crianças e adolescentes. Sou professor de educação física. O projeto que Deus me deu para o campo missionário é de montar projetos voltados para o esporte, principalmente o futebol. Mas eu tinha uma limitação de idade lá, que eu trabalhava com criança até meninos de 16 anos. Só que tem alguns meninos que moravam em frente à base. Eu chamo a Jocum de base, tá, gente? Em frente à base. E ele já tinha em torno de 19, 20 anos e tudo mais. E são meninos que tinham envolvimento com o tráfico. Um deles, inclusive, tinha uma boca de fumo. A gente não tinha idade para colocar ele na escolinha de futebol. Então, eu não conseguiria encaixar eles, até porque
a diferença de idade era muito grande entre ele e os outros meninos, né? Tem a questão de influência e tudo mais. Me perdoe por estar repetindo essa palavra tudo mais. E aí, eu e alguns missionários lá, a gente teve uma estratégia, olha, vamos chamar eles e vamos começar a jogar futebol com eles. Não vai ser escolinha, mas a gente chama pelada, né? Bater a pelada de futebol com eles, né? E nisso, eles vieram, e aí a gente começou a ter uma estratégia. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai jogar bola, vocês estão vindo jogando a bola aqui, a gente vai começar, antes de a gente jogar bola, a gente vai começar com oração. Certo? Tudo beleza. Então, jogava a bola, começava com oração, terminava com oração. O dia também, começava com oração, terminava com oração. E chegou um dia, esse menino, ele chegou para mim e disse, John, eu queria ter uma Bíblia. Eu disse, rapaz, eu não tenho uma Bíblia nova não, mas eu consigo desenrolar uma para você. Ele, tá, consegue? Consigo. Eu peguei a minha Bíblia e dei a ele. E aí um dia, eu saindo da Jocum, morava na Redondeza, indo para minha casa, encontrei ele e mais alguns meninos. E eu perguntei, e aí cara, como é que tu tá? Ele, não, hoje eu tô na maldade. O que foi que aconteceu? A gente foi cobrar ali um cara que estava me devendo. Você já sabe como é o cobrar, né? Da facção, como é que é? Aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa com ele? Não, ele tá bem, só tá todo quebrado. E o meu coração ali começou a se quebrantar todinho. Senhor, que situação. E aí ele foi preso. Ele foi preso, passou um tempo na cadeia, depois foi solto, começou a usar a tornozeleira eletrônica, e a gente sempre convidando ele, toda sexta-feira à noite, na Jocum Recife, na Jocum Natal, tem um culto evangelístico. Eu sempre chamava ele, cara, vamos para Jocum, vamos para o culto. Ele fala, cara, eu não posso ir para o culto, porque eu tenho a tornozeleira. Essa era a desculpa dele, eu tenho a tornozeleira, eu tenho hora para voltar, tá dentro de casa e tudo mais, eu não posso, não sei o quê. Vamos embora, tá perdendo coisa. Não pode. Eu sempre convidava ele, sabendo que ele falava para mim que tinha que estar em casa, num horário previsto lá, que senão a tornozeleira dele ficava pitando lá. Mas porque eu sabia que quando ele queria, ele saía e ele não voltava, não estava em casa para curtir. Aí eu falava para ele, rapaz, para curtir tu não pode. Tu tá livre. Mas para o culto tu não pode. Aí no dia eu vou chegar lá. E esse dia chegou. Ele falou para mim, olha, chamei ele para conversar, né? Ele estava muito triste com uma situação terrível que tinha acontecido na comunidade, que ele era meio que responsável, né, por uma rua. E ele chegou para mim e disse, olha, eu parei de usar droga, parei de vender. Ele aceitou Jesus no meio do culto. Acho que a igreja não entendeu não, eu vou repetir. Ele aceitou Jesus no meio do culto. E ele sempre está lá nos cultos presente. Parece uma coisa tão simples. E talvez na cabeça de você fosse assim, o que foi que aconteceu para criar um menino que era envolvido com tráfico, envolvido com facção, para ele chegar na igreja, aceitar Jesus e estar caminhando e tudo mais. Ele tem dificuldades, tá? Ele tem dificuldade. Mas ele falou que a partir daquele momento ele não usa mais, não vende, mas tem dificuldade na personalidade, de ser explosivo, de falar palavrão, de brigar, mas eu entendo que é um processo. Mas o que foi que aconteceu na vida dele, que ele conseguiu mudar essa chave de uma hora para outra? E eu falo que fazer missões, o fazer discípulo, é investir tempo. Lembra a pergunta que eu falei? Quem aqui pregou para sua família? Muita gente levantou a mão. Mas Jesus fala assim, ide e fazei discípulo. Eu não consigo fazer discípulo se eu não invisto
tempo. O discipulado não é uma coisa que acontece hoje e Deus dará o segundo momento. O discipulado é uma coisa contínua. É uma coisa que eu preciso estar lado a lado, acompanhando aquela pessoa. E como era que era ser investido o tempo nele? Chamava no futebol, a gente começava com oração e terminava com oração. E naquele momento a gente traz uma palavra, fala de Jesus no meio do futebol. E ali ele foi entendendo quem era Jesus. Sabe quantas vezes eu perguntei para ele que queria aceitar Jesus? Nenhuma. Nenhuma vez. Escuta, tá? Não estou falando assim, ó, não é para fazer essa pergunta mais não é isso. Mas é mais importante você demonstrar Jesus nas suas atitudes do que você perguntar. Como a pessoa vai aceitar Jesus, uma pessoa que ele nunca ouviu, não sabe nem quem é? A pessoa vai conhecer o caráter de Jesus através da sua vida. E ser um missionário é ser o reflexo de Jesus. Agora ficou um pouco mais difícil, né? Eu chegava e falava assim, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus é grande, mas quando eu passar naquelas portas ali, as minhas atitudes são atitudes diabólicas. Pregar o evangelho é fácil, seguir ele é difícil. Porque o pecado, ele é bom. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. E lá na frente, nesse texto, Jesus vai falar assim, olha, afasta de mim. E outros dizem, por quê? Eu tive fome e tu não me deste de comer. Tive sede, você não me deu de beber. A gente passa por pessoas que a gente vê que está passando por problemas, vê que está na dificuldade, mas não sou eu, não é ninguém da minha família, e vai embora. O evangelho é me colocar no lugar do meu irmão. Se eu não tenho a capacidade de me colocar no lugar dele, eu não sou capaz de ser um verdadeiro cristão. Se eu não consigo renunciar ao meu eu e à minha vontade, eu não vou conseguir chegar aos céus. É muito fácil chamar o reino, mas viver o mundo. Viver o mundo é simples, porque eu faço o que eu quero, aquilo da minha vontade. Mas eu digo, ser cristão é baseado numa simples palavra: renúncia. E ser missionário é ser renúncia duas vezes. Porque até consigo renunciar para estar na igreja, pregar e tudo mais. Mas eu não consigo me colocar no lugar do próximo. Aqui em Natal tem muitos lugares de pessoas necessitadas, pessoas com problemas, famílias totalmente destruturadas. A gente trabalhou numa casa, parecia um cativeiro. Lixo na frente, lixo do lado, cheio de rato, barata, bicho. E a família, não, vem, entra aqui na minha casa. A Letícia estava lá também, a Letícia chegou, minha esposa, tá? Ela, entra aqui na minha casa. A gente sentou fazer a pregação lá, a gente pregando, tomando um cafezinho, levou o pão doce, a gente levou um bolo, e o rato passando em cima dos nossos pés. E assim, olha, vem conhecer aqui a minha casa e tal. Aí apresentou o banheiro, gente. O banheiro tinha um sapo desse tamanho. Eu não tenho medo de escorpião, não tenho medo de barato, não tenho medo de rato, mas tem uma coisa que eu tenho medo, é sapo. Não tenho medo de cobra, mas tenho medo de sapo.
E eu tomei um susto, que é isso? Não, é normal, ele vem direto. Essa família, pai, mãe, 5 filhos. Eles dormiam em 2 camas de casal, todo mundo junto. A casa, telhado cheio de buraco. Chovia, parecia uma peneira dentro de casa. E a esposa nos procurou lá. Quando a gente começou a acompanhar essa família, discipulá-la. E ela chorava. Toda vez que a gente sentava a conversar com ela, ela chorava. E a gente perguntava, está tudo bem? E ela falava assim, se meus filhos estão bem, eu estou bem. Passou 6 meses, passou 1 ano, passou 1 ano e meio, e a gente lá. Passou 2 anos, e um belo dia ela chegou, falou assim, John, eu quero agradecer a Jocum. A Jocum? Sim. Porque depois que você chegou na minha casa, depois que vocês chegaram na minha casa, meu marido parou de me bater. Eu falei, olha, não é Jocum não. A gente tem nem cair morto. Quem só pode fazer isso é Jesus. E ela passou por uma situação tão triste. Tem coisa que eu me seguro de falar assim, porque eu sei que está sendo filmado. São histórias que é bem complicadas. E essa família ela passou por uma situação que as 2 filhas mais velhas, ela era aluna nossa, lá na Jocum, tem um projeto chamado Grão de Mostarda. Tem um projeto chamado Grão de Mostarda. Projeto com crianças e adolescentes, na época, né, que era aula de hip hop, aula de esportes, aula de música, tinha brinquedoteca, tinha a leitura, e eram as alunas. E aí, como eles passavam uma dificuldade tão grande, o que ela recebia mensal era o Bolsa Família, era isso que eles sobreviviam. 5 filhos, marido e esposa, só o Bolsa Família. O marido ainda consertava alguns eletrodomésticos assim, mas ganhava mixaria, R$20, R$50, quando chegava. E isso era o que ele sobrevivia. E aí a comunidade nos procurou e falou, olha, está acontecendo uma situação naquela casa. Foi assim que a gente começou a chegar lá. E ela, me deixa minha vida, esquece, isso falando para alguns vizinhos. Moral da história, tinha um cara que ia, eu vou até tirar o microfone aqui, todo mundo consegue me ouvir? Tinha um rapaz que ia nessa família e ele ajudava com cesta básica. Ele chegou da celular as meninas, a uma das meninas, uma das filhas mais velhas, e ele ajudava com cesta básica. E nisso ele acariciava as meninas. A menina tinha em torno de 12 a 13 anos. E a comunidade viu isso, ficou horrorizada. Sabe qual é o pior? Esse cara era pastor. E toda a comunidade viu essa situação. O mais difícil na pregação do Evangelho é lidar com os próprios crentes. A comunidade que a gente está, a Jocum está inserido, ao redor dela tem mais de 20 igrejas. A igreja é o seguinte: um obreiro discordou do pastor, ele abre a igreja em frente. O mesmo culto que tem aqui, ele bota lá. Isso acontece sim, é uma coisa constante. Você vê
Direto. O trabalho da Jocum em Jardim Progresso é quebrar toda essa cultura que a igreja implantou lá. Tem um cara que ele não conseguia colocar o pé no culto da Jocum. Ele disse que ele era dizimista fiel na igreja. Fiel. E um dia a igreja estava fazendo um evento para construir o templo, sede, e fizeram várias campanhas. Ele sempre estava ali ajudando a vender os papelzinhos e tudo mais, sempre ali envolvido, vendendo. E aí a família dele precisou de comida. Qual foi a primeira pessoa que ele correu? A igreja. O que a igreja disse? Tenho não. Falou assim, para tirar aquilo que eu tenho é fácil, mas quando eu preciso, não tenho. A partir de hoje não coloco meu pé na igreja. O que foi que Cristo disse aqui? Vamos lá. Pois tive fome e me deste de comer. Moramos numa localização bem boa aqui, né? Mas nessa localização tem pessoas que precisam também. Eu não falo nem na comida espiritual. Não só disso. Tem pessoas que precisam comer de fato. Tem pessoas que pensam que evangelho é barganha. Não é, gente. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Somos separados por Ele. Deus fala para Jeremias: antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei. E Deus fala para você hoje: antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E você, como escolhido, o que é que você tem feito para a obra dele? A obra não é do pastor, a obra é do Senhor. E Deus escolheu o pastor para estar aqui nessa igreja. E você, como membro, o que é que você tem feito para a obra do Senhor? Ajudar a casa do Senhor. Não precisa me responder nessa pergunta não, tá? Guarda aí para você aí, você vai remoendo em casa. Aí você faz um voto com Deus: Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que eu tenho feito na tua casa é o suficiente? E fora dela é o suficiente? Em 2017, eu tive um problema muito sério no campo missionário. Fui roubado por missionários. Tentaram tirar aquilo que eu já não tinha, dinheiro. E eu falei: Senhor, eu não quero estar no campo mais. Eu vim para Natal, conheci Letícia. Eu vim para Natal no dia 25 de fevereiro de 2018. Eu passei 1 ano e meio distante do campo missionário. E Deus me chamou para voltar. Em 2019, Deus começou a me chamar, voltar para o campo missionário. Gente, eu tentei correr de todas as formas. Todas as formas possíveis. Arrumei um emprego aqui em Natal, trabalhei em supermercado. Cidade Jardim. Em frente ao Shopping Cidade Jardim, aí você já sabe que supermercado é esse. Trabalhava como humorista, ganhava R$300 no mês, isso tirando todos os benefícios, claro. E eu chorava todos os dias. Eu chegava mais cedo, ficava no shopping da Jardim, chorava. Não é que eu não queria trabalhar, porque eu entendia que eu não estava fazendo aquilo que Deus estava me chamando para fazer. Letícia, na época, bichinha, sofreu tanto. Namorava comigo, falava: amor, a gente vai embora, a gente vai para outro lugar, a gente vai fazer aquilo que Deus quer.
E eu chorava, mas eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu chorava. E chegou um momento que eu falo, Deus, a partir de hoje eu renuncio à minha vontade e quero seguir a tua vontade. E Deus falou, vai conversar com o Daniel, que é o líder da Jocum Natal. Eu lembro que nem hoje, se você um dia encontrar Daniel, pode perguntar a ele como é que foi essa conversa. Eu falei, Daniel, eu já conhecia ele. Daniel, Deus está me chamando para vir para cá, mas eu quero ser sincero com você, eu não quero estar aqui. Eu não quero voltar para a missão. Mas por obediência, eu vou vir. Ele orou por mim, disse que me entendia. Passou 6 meses, eu já estava amando o campo. Mas eu estou contando essas histórias para vocês para entender que a missão não é só aquilo que a gente vê nos vídeos na África. A gente vê o sertão, a terra que dá para colocar um palmo no chão. Isso tem aqui. Mas esse mesmo campo missionário tem do lado da nossa casa. Tem Natal. Natal imenso. Natal, uma grande parte, ela está envolvida com uma grande pobreza. Família desestruturada. A primeira pobreza que vem da família desestruturada. Eu contei uma história, eu não tenho certeza se eu falei essa história, mas eu vou falar essa história para vocês. Tinha um garoto, ele, aluno também, menino doce, bem doce, você conversava com ele, mas a família era desestruturada, quebrada. O irmão era da facção. A mãe dele a gente nunca ouviu falar. Um pai alcoólatra. E às vezes ele passava um mês sem aparecer nas aulas. A gente encontrava ele na rua, menino de 12 anos, fumando. Aí ele via a gente, pegava o cigarro, jogava assim. Oi, professor, assustado, com medo. E a gente sentava com ele, conversava. Aí ele sumiu. Passou alguns meses, ele apareceu lá. Sentei com ele no batente. Perguntei como é que ele estava. Professor, eu estou muito mal. Eu cheguei em casa esses dias e o cara estava batendo no meu pai. Batendo no meio da rua, batendo muito no meu pai. Eu entrei na minha casa, eu sabia onde meu irmão guardava a arma, eu puxei a arma e apontei para ele. Ele só tinha 12 anos. Ele me contava assim, nem eu estava acreditando, eu estava assustado assim, olhando para ele assim. E eu perguntei o que aconteceu. Ele até falou para mim, você vai me matar, eu lhe conheço desde pequenininho, eu vi você crescer. Professor, eu só não atirei nele porque o meu irmão tinha tirado a munição da arma. Ele só tinha 12 anos. Ok. Orei por ele. Passou-se alguns meses, nenhuma notícia mais dele. Passou-se um ano, nada. E aí o projeto lá começa com as crianças a partir de 6 anos, hoje vai de 5. As crianças da turma dos menores, no meio da aula, falaram, professor, você está sabendo o que aconteceu fulano de tal? Não. Então ele foi brecado. Brecado não, perdão. Ele fugiu da comunidade. Brecado é quando a facção ela meio que expulsa a pessoa. Você é expulso da comunidade, você não pode voltar até um tempo determinado. Tem isso também.
Ele fugiu da comunidade porque ele estuprou um bebê. Dói, não dói? Essa é a nossa realidade. Ele agora ficou em silêncio, né? Mas essa é a nossa realidade, gente. Algumas igrejas estourou, uma menina cantou uma música, um louvor sobre Marajó. Gente, isso é tão antigo. Só que quando joga no ventilador, as pessoas dão ouvido. Quando chega nas grandes mídias, as pessoas se importam. Mas a maioria das pessoas sabe que aquilo ali acontece. Mas ninguém fala nada. Hoje você vê a mídia falando? Não vê. Mas até hoje acontece. Não precisa ir tão longe, não. Em 2016 eu estava num lugar chamado Coxim, interior do Mato Grosso do Sul. Fui trabalhar numa comunidade chamada Nova Coxim, um bairro totalmente afastado. Sabe o que era mais comum lá? Meninas de 13, 14 e 15 anos grávidas, porque os pescadores iam e tinham relação sexual com elas e iam embora. E quem garante se essas meninas não foram abusadas? Estupradas? Mas se é o trabalho da igreja, se a igreja não se importar como igreja, é de quem? Nós precisamos entender a nossa identidade de crente, de cristão. E fazer o ID não só aqui dentro, mas lá fora também. Fazer o ID para quem é crente é fácil. Eu quero ver você fazer ID para quem não é crente. Pregar para descrente. Sentar, chamar para tomar um café, perguntar como é que está, acompanhar. Tem muito crente que precisa ser acompanhado também. Tá? Eu, como crente, preciso ser. Precisamos fazer assumir o nosso papel de igreja. Eu tenho certeza, gente. Certeza. Que pessoas vão ser alcançadas a partir do momento que vocês assumirem o seu papel de missionário. Então vocês podem se sentir privilegiados por estar numa igreja que é uma igreja missionária. Porém, vocês precisam fazer o papel de ser um missionário. Porque não adianta de nada a gente ter um culto de missões, mas não fazer missões. Não adianta a gente feitar a igreja toda sobre missões e passar a semana inteira sem pregar para uma pessoa. Vou fazer uma pergunta para vocês: em que momento eu tenho que pregar o evangelho? Quem sabe? Qual o momento certo? É em tempo e fora de tempo. Não tem momento, gente. Não tem momento específico. Tem um impacto evangelístico que a Jucum trabalha, que chama Impacto de Romaria. Todo ano vai para Juazeiro do Norte, fazer evangelismo aos romeiros. E um cara me chamou muita atenção. Isso foi
o Daniel. Ele, no carro dele, ele tem um crucifixo de madeira gigantesco. E tem um chapéu de palha. Isso lá, o pessoal reunido, pedindo a Deus estratégia de como pregar aos romeiros. É difícil, tá? Uma pregação muito difícil. O povo sertanejo é um povo arretado. E aí ele teve uma estratégia. Ele pegou o chapéu de palha, pegou o crucifixo de madeira gigantesco, que parecia um terço, botando no pescoço, e foi até lá na igreja lá no alto, né? E aí, chegando lá, o padre fez a sua administração lá, ele falou: olha, pessoal, eu fiz uma promessa ao meu santo e eu quero pedir ajuda a vocês. A promessa que eu fiz que eu ia pregar, falar do amor dele para as pessoas, e eu posso pedir a colaboração de vocês? O pessoal pode. Todo mundo pensando, né, qual seria, né? E ele falando, ele, e esse santo é Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem a faca, o pão e o queijo. E a gente tem a oração e tem Jesus. Se a gente precisa de alguma coisa, é só falar com Ele que Ele nos ajuda. Se a gente precisa de estratégia, é só falar com Ele que Ele nos dá. Mas só tem uma coisa que precisa ser partir de nós, que é a nossa disponibilidade. E eu quero agradecer à igreja. Esse tempo, em 2000, esse ano, segundo semestre, basicamente no dia 3 de julho, eu e minha família estaremos indo para Curitiba. A Letícia irá fazer a ETED, que é um curso missionário, durabilidade de 5 meses, 3 meses teórico, 2 meses o prático. Durante esse tempo eu vou estar trabalhando com o Ministério de Esportes. Lá, durante 3 meses teórico, no prático a gente não sabe para onde é que a gente vai. A gente sabe se vai para um país, não sabe se vai para outro estado, não sabe se vai ficar no mesmo estado, a gente não sabe. Queria convidar ela aqui, Letícia e Ayla, por favor. Quero agradecer primeiramente ao pastor dessa igreja, um grande aí, amigo, um pai que Deus nos deu, tem cuidado muito da minha família, sou muito grato a ele, a sua esposa, a Miquel, a Gemima. Sempre que a gente precisa, ele sempre abre as portas, já nos chamou para tomar um cafezinho. Não deu muito certo, que ele não pode tomar café. Mas isso aqui é minha esposa, minha filha, né, Lala? E peço oração à igreja que ore por nós, né? A gente precisa em torno de 20 mil reais, né, até dezembro. A gente crê na providência de Deus, né, e a gente veio aqui para que a igreja possa orar por nós, tá bom? Muito obrigado a todos, que vocês possam de fato, né, para quem está tranquilo, amém, mas façam uma oração a Deus, pergunta ao Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso renunciar? O que é que eu tenho feito? O que é que o Senhor quer que eu faça? Tenho certeza que Ele vai lhe responder. Amém. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, igreja. Obrigado, pastor. Continua orando por nós. Oi. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.
Louvado seja Deus, irmãos, pela palavra que nos confronta, né? E o Senhor nos dá as oportunidades, né, para falar do amor dele. Eu vou contar aqui um breve 5 minutos.